Cidade. Entrevista. Nós estamos nos aproximando das eleições de 2026 e, é claro, acompanhamos a movimentação das lideranças políticas, dos acordos, as possibilidades e também o surgimento de novas lideranças que podem aparecer como candidatos em 2026, Renata. Isso mesmo, Vitor. E para falar sobre a expectativa para este ano eleitoral, recebemos aqui no nosso estúdio o vereador do Recife, Eduardo Moura. É uma figura bastante conhecida no meio jornalístico, né? E que de um tempo para cá vem se destacando aí no mundo da política. Eduardo, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. A gente já chegou aqui, já foi bem acolhido. E parabéns pelo estúdio. Eu estou aqui apaixonado por esse local. Parabéns aí à Rádio Cidade por ter essa estrutura. E muito bom dia aí ao povo de Caruaru e região. Vereador, jornalista, vereador, mas para completar esse cabeçalho, devo chamá-lo de pré-candidato ao governo do estado? Já começou assim? É. Então, até 2 semanas atrás, não. Mas agora há a possibilidade. E eu vou explicar por quê. O nome começou a aparecer nas pesquisas de maneira muito orgânica, né? Na primeira pesquisa que saiu, a gente saiu com 3%. Eu não entendia o que é que significava isso. Até que o partido me explicou, ó, isso aqui são mais de 100 mil eleitores e tal. E a segunda pesquisa, salvo engano, veio com 4%, a terceira com 7,5%. Depois veio uma da Simplex, que apresentou 6,2%. Então tem essa variação aí de porcentagem. Só que o partido fez uma pesquisa interna. Uma pesquisa que o próprio partido bancou. E eu não posso falar os números, mas o partido chamou para uma conversa e disse, olha, existe a possibilidade. Os números são melhores do que as dessas outras pesquisas? No interior, batem com as pesquisas. Quando a fonte é só a região metropolitana, superou muito. E aí é uma coisa que o partido, veja, vamos supor que começa a sair pesquisa e o nome começa a bater 2 dígitos. Não dá para você não atender a essa expectativa deste público. Porque existe um público que está querendo uma terceira via. E talvez estejam enxergando essa terceira via uma pessoa mais combativa. E eu tenho sido uma pessoa combativa. Eu de antemão já agradeço, porque isso é uma coisa que você pensa assim, poxa, são 10 meses de mandato. Porque começou em fevereiro a Câmara a funcionar. E já ter esse reconhecimento e essa confiança, primeiro eu quero agradecer. Seja 0,1% das pessoas que pensem em mim como um possível candidato para governo, já preciso agradecer essas pessoas. E toda a acolhida que a gente vem tendo em resposta em redes sociais. A gente está prestes a bater aí no Instagram 500 mil de pessoas nos acompanhando, mas no total de redes sociais estamos chegando a 1 milhão. Então, você pensar nisso como pessoas que estão aprovando o seu trabalho, aumenta a responsabilidade muito, ao mesmo tempo dá aquela coisa de, poxa, estamos no caminho certo, o povo quer fiscalização, o povo quer que as coisas sejam mais transparentes. E eu estou aqui para fazer isso. Já se está pensando em chapa, já? Aí é composição de chapa? Tudo isso é com um barbudinho ruivo que tem lá em Recife, chamado Técio Teles, que é daqui de Calumbi, do interior, conhece Pernambuco como ninguém, e é o cara que comanda essa parte aí. Eu estou muito focado, sabe, na minha função. Minha função hoje é vereador do Recife. Agora, eu tenho uma ligação com Pernambuco, né? Eu fui criado desde pequeno, indo para a Floresta do Navio, na rancharia que tinha lá da família. Eu fui criado indo para Cortês, vim muito para Caruaru, vim muito para Sairé, vim muito para Gravatar. Então, assim, eu tenho uma ligação com o interior. Inclusive, meu plano é o seguinte, eu vou me aposentar morando no interior, isso é um fato. É um plano meu. Então, eu tenho um carinho por Pernambuco grande. E quando você pensa assim, tá, e se Deus colocar uma missão maior para você? Para cuidar, para fiscalizar além do Recife e Pernambuco. Eu vou dizer não, vou não? Veja, eu estou aqui para ir para a luta. Vamos para a luta. Eduardo, voltando um pouquinho nessa linha do tempo, né? A gente sabe que você é jornalista, passou por vários veículos de comunicação.
tem, né, como dom, né, saber se comunicar com o outro, né, e isso, levando para a política, é um excelente aliado, claro. Mas a gente sabe que nem todo comunicador, né, que está ali surfando na melhor onda, dá certo na política, né? A gente conta nos dedos os que conseguiram galgar aí sucesso, mas você vem se destacando nisso. Como, né, você percebeu que essa sua habilidade, você poderia, além do nosso instrumento de transformação social por meio da profissão do jornalista, também deixar isso de forma mais eficaz na política? Para quem não te conhece, né, como é que foi essa transição? Eu estava já há 24 anos na televisão e já tinha feito a gente aprendeu a usar o meio de comunicação. O meio de comunicação era para isso. Nós éramos os fiscais do poder. O jornalista tem como premissa essa função. Então a gente denunciava, cobrava resposta, ajudava comunidades. Era o que a gente sempre fez como jornalista. Só que teve um momento que eu comecei a ver a mudança. O poder público interferindo no jornalismo. Porque o que é que acontece? Existia sempre os patrocínios do poder público, e aí nas campanhas, tranquilo, no entretenimento. Só que no jornalismo era um tempo sagrado, veja, não pode interferir. A gente tem aqui a função de retratar o fato. E essa proteção caiu nos últimos anos, pelo menos do que eu vivenciei lá em Recife. E isso estava me desgostando. Não, peraí. Por isso eu troquei tanto de TV. Eu chegava uma hora que eu dizia, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Ou então, isso aqui eu vou fazer de todo jeito. Né? Eu não vou deixar de falar de uma coisa que está errada, ou não vou deixar de falar de uma coisa que está certa. E eu comecei a ver as portas fecharem por isso. Eu disse, peraí. Eu encaro o jornalismo como uma coisa transformadora. Eu não posso estar aqui somente para estar de paletó, apresentando... Não. Isso começou a me incomodar. E aí surgiu o Partido Novo, dizendo, cara, tu tem que sair da indignação e ir para a ação. É um salto de fé, é você se colocar para jogo, é você se expor, mas é a maneira que você pode ajudar as pessoas. Eu confiei nisso. Né? Tive uma conversa com Deus, perguntei, e aí? O que é que eu faço? E decidi arriscar. Deus me elegeu, não tenho dúvida nenhuma, porque a minha campanha, qualquer especialista em política vai olhar e dizer, esse cara não se elegeria nunca. Apesar de ser conhecido, tal. Fui eleito. E aí vem uma coisa importante, propósito. Eu nunca tirei do meu foco o meu propósito. Qual era o meu propósito? Ajudar as pessoas. Qual é o talento que eu tenho para ajudar as pessoas? A comunicação. Vamos levar para a política. O que é que a política não tinha lá em Recife e não tem em Pernambuco? Fiscalização. Então, se enquanto jornalista a gente tinha que ligar para uma assessoria de imprensa e dizer, me dá aí a resposta, agora eu posso entrar, ter uma prerrogativa de ir lá e dizer, não, tá aqui, tá errado, vamos ajudar. Tá errado, isso respeitando o limite. No começo teve uma resistência grande, achavam que eu ia fazer feito o Gabriel Monteiro lá no Rio de Janeiro, de chutar a porta. Não, nunca fiz isso, nem vou fazer. Abomino aquilo. Até porque eu acho que o serviço público ele só funciona por causa do servidor. Não é por causa da estrutura. E é isso que a gente tem que batalhar. Então eu me coloquei num posto, digamos assim, que não existia, que era o do fiscalizador. E aí, misturando o talento da comunicação, o que é que eu fiz? Vou fiscalizar ao vivo. É uma proteção para mim. Não dá para dizer que eu maltratei alguém. Está lá, registrado. E foi aí que surgiu, teve polêmica no início, aquela coisa. Hoje já se acalmou mais isso, já entenderam que a função do vereador é fiscalizar, além de legislar. E se Deus quiser, a gente pode estar encorajando outros a fazerem igual. Porque a gente sabe disso enquanto jornalista. Se a gente pressionar fiscalizando, o poder público muda. Vereador, vamos falar um pouco sobre o modelo dessas postagens em redes sociais, que é onde tem ali a exposição do trabalho. O senhor fez a menção aqui a um determinado personagem que faz algo parecido, não é igual. Eu me lembro também do Celso Russomano, que é deputado, já há muito tempo faz esse tipo de abordagem, mas no caso dele é especificamente para questões de defesa do consumidor, não é? O senhor tem aí uma visão de fiscalização mais alargada, né? Não é apenas uma única pauta, né? São pautas diversas. O quanto há ali de reportagem, o quanto há do jornalista, o quanto há
do político. Vamos falar do modelo. Por que o modelo viraliza? Qual é a visão que o senhor tem desse ponto e como que isso se converte em capital eleitoral? Excelente pergunta, Vitor, e talvez minha resposta lhe surpreenda. Ali está 100% o jornalista. E isso é uma coisa boa. Eu não estou ali pensando em voto. Eu levo esporros e mais esporros do pessoal político, do partido, que tem que ter esse olhar da política, porque você tem que pensar no voto. Eu não penso no voto. Juro. Eu estou ali eu sou 100% jornalista. Que jornalista? O que quer é a verdade. Veja, eu não sou tendencioso ali. Eu já tive fiscalizações que eu fui, que me fizeram a denúncia, vai lá, tal, porque está tudo errado. Não estava tudo errado. E eu mostro, está certo. A prefeitura aqui está acertando, está fazendo da maneira correta. Agora, eles têm uma dificuldade em aceitar quando eu mostro o que está errado. Só que eu vou mostrar de todo jeito. Aí vem a tentativa de barrar. Eu acho que essa credibilidade está sendo muito benéfica, sabe, Vitor? Porque se eu tivesse fazendo um personagem, a população já tinha percebido. E aquele sou eu. Se pegar vídeos lá, eu sendo um repórter há 20 anos atrás, vai ver que é a mesma pessoa, igual. Eu sempre questionei da mesma forma. A diferença é que agora eu tenho essa prerrogativa de entrar. Aí essa eu uso. Veja, tem um monte de coisa que eu não uso como político, mas isso eu não abro mão. Porque esse foi o poder que o povo me instituiu, confiando que eu ia usar da melhor maneira. Então, amigo, não vamos barrar, não. Eu vou entrar na unidade de saúde, eu vou entrar na escola, eu vou entrar na obra, e eu quero papel, e eu quero documento, e eu quero que seja arrumado. Foi ontem que eu fui no CVA? Antes de ontem, estavam denunciando maus tratos de animais lá no CVA do Recife. Eu fui lá, não encontrei maus tratos, mas eu encontrei uma denúncia que foi comprovada. Os caminhões usados para recolher aqueles cavalos dos carroceiros, tudo sujo, podre, contaminação. E ali, meu amigo, eu fui para... Não, tem que abrir o caminhão, abre o caminhão e tal. Então, a diferença para esses dois exemplos que você citou, bom, Gabriel Monteiro eu não preciso falar muito, o cara é um criminoso. Para mim, uma pessoa que chega chutando porta, batendo o dedo na cara de médico, isso é desrespeitoso. Não merece ter o cargo que tinha. Celso Russomano, eu acho que a abordagem dele também é muito pessoal. Eu acho que ele perde o foco do propósito. Veja, quando eu vou para uma unidade de saúde, uma fiscalização, meu propósito é a estrutura. Eu acho que com a estrutura legal, o serviço é melhor. Imagina vocês chegarem aqui como profissionais e terem um estúdio caindo aos pedaços. Vocês vão se sentir desvalorizados. Pô, você chegando num estúdio como esse, poxa, olha a valorização que eu tenho. Sabe? Estão realmente me dando valor. E é o mesmo sentimento do funcionário público. Então, tem, gente, mulheres que não tem um banheiro com uma tampa de vaso sanitário para sentar. Para mim é absurdo. Então, se eu combato isso, eu ajudo o servidor e eu ajudo o paciente ou o usuário do serviço. É esse o meu foco, sabe? Agora eu sou ali totalmente jornalista. Graças a Deus. Estamos conversando com o Eduardo Moura, que é vereador do Recife, né? Está aqui em passagem por Caruaru, porque quem sabe ele pode ser candidato ao governo do estado. É uma figura que vem se destacando muito na Câmara do Recife e também pelo seu trabalho de fiscalização nas redes sociais. Eduardo, a gente vê hoje um modelo, né, de oposição e situação nas câmaras que não existe meio termo, né? Ou é tudo 100% ruim, ou é tudo 100% bom e se balança a cabeça para tudo. Hoje, né, o senhor está numa situação de oposição, né? É muito claro isso, né, no seu trabalho de fiscalização, principalmente em relação a obras no Recife. Mas, né, quem está nos acompanhando agora, ele faz isso porque ele é oposição. Então, tudo no Recife não presta. Se tiver num outro viés, essa fiscalização seria tão eficaz quanto a que o senhor faz hoje? Seria da mesma forma. Olhe. Estou falando e tenho provas. 21 de novembro, 8 horas e 48 minutos. Vamos embora. Eu acho que os dois tipos de situação que você citou estão errados. Eu não concordo com o extremismo. O extremismo, ele é burro. Então, sendo claro, dizendo nomes. Bolsonaro não é um deus, Lula não é um deus. Ponto final. O extremismo de direita está errado, o extremismo de esquerda está errado. Porque o que é que o extremismo faz?
faz você não abrir os olhos para o cenário total. Tem coisas lá que o cara que é de situação traz que são boas. Poxa, eu não concordo com isso, mas concordo com aquilo. Vamos tentar ver aqui o melhor para o povo. Um exemplo agora, acabou de acontecer na Câmara, terça-feira, ou foi segunda-feira, não me lembro. Sentei lá com o líder da situação. Ó, como é que é essa história aqui? Como é que vai fazer? Ó, bicho, chegaram 7 projetos do prefeito. Ele precisava botar 4 para dispensa de prazo. Eu disse, espera aí, bora botar os bons pelo menos? E aí houve um acordo, veja. Se ele quisesse, ele tem, dos 37 vereadores do Recife, 30 estão com o prefeito. Se ele quisesse, meu amigo. Mas por quê? Porque ele sabia que o barulho que ia ser feito pela oposição atual ia... Então aí a gente cria o diálogo. E aí é importante você não ser extremista. Vamos dialogar sim. Então, os 4 projetos colocados lá para dispensa de prazo foram 4 projetos bons para a população. Tem coisa boa na prefeitura? Claro que tem. Ninguém é totalmente ruim, não é totalmente bom. O que eu critico muito, e eu sou oposição, é o tipo de gestão do PSB no Recife e no estado de Pernambuco. Porque quebrou o estado de Pernambuco. Isso é um fato. Caruaru sofreu, São Caetano sofreu, Santa Cruz do Capibaribe sofreu. O governo Paulo Câmara destruiu o estado de Pernambuco. Isso é um fato. As escadas, as piores que existem. Então, eu sou um crítico e uma oposição ao que é errado. Ao que está certo, conte comigo. Você vai ver no meu Instagram, como eu falei que tinha prova, né? Pegue lá as fiscalizações. Por isso que eu faço ao vivo. Não tenho o que editar. Teve um posto de saúde, por exemplo, lá em Bola na Rede, que é uma comunidade ali da Guabiraba. Disseram, o posto está acabado. Quando eu cheguei lá, disse, irmão, não está acabado não. Reformado o posto. Até almofadinha nos assentos para os pacientes tinham. Ninguém reclamando de atendimento. Para não dizer que estava perfeito, tinha um vazamento que tinha sido consertado no teto e tinha quebrado o gesso. O único defeito do posto. E aí eu mostro do mesmo jeito. Porque eu penso o seguinte, o que é bom, e eu mostro, pode servir de inspiração e de prova que pode ser feito da maneira bem feita. O senhor é recebido pelos secretários, já tomou um café com o prefeito? Não. E aí vem minha crítica. Veja. Porque além da fiscalização, tem a reivindicação dos seus eleitores, dos seus projetos, sim, né? Sim. Nós estamos com 19 projetos, né? Hoje. O que acontece com a gestão do PSB? E essa é uma grande crítica minha. Se você não pensa igual a mim, se você não me apoia, você é meu inimigo. Mas e o diálogo? Não tem com eles. E eu vou dar um exemplo da imprensa. Antes de eu ser eleito, jornalista, apresentando um programa, a comunicação do prefeito João Campos bloqueou os e-mails da prefeitura. Porque os e-mails oficiais. A gente ia pedir nota, e eu tenho a prova disso, eu tenho os prints. Aí está lá o e-mail bloqueado. Isso não é um abuso? Isso é um abuso. Gostando ou não do questionamento feito pela imprensa, o poder público tem que responder. Ele tem que prestar conta. Mas não é assim que o PSB age. Então, esse tipo de gestão eu critico. Muita gente fala, você odeia João Campos. Não tem nada pessoal contra ele, não. Zero. O estilo de gestão, para mim, está errado. E qualquer gestão que seja, que não dialogue, para mim está errado. Porque, veja, é uma obrigação. Você concorda que eu estou lá, não, eu sou do Partido Novo, é um partido de direita, mas se chegar alguém da esquerda para conversar comigo, eu não vou conversar, não é? Eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir, e às vezes sai uma ideia muito boa. Poxa, projeto bom. Já votei sim para vários requerimentos da esquerda na Câmara. Projetos que eu, inclusive na comissão de obras, por exemplo, eu disse, não, esse projeto é bom. E aprovei o projeto lá. Então, eu, Eduardo, sou de direita, Partido Novo é um partido de direita, liberal na economia. Agora, eu sou rígido com os meus valores. Não tente me comprar, não tente me intimidar. Essa política suja eu não faço. Agora, a boa política, vamos sentar aqui, chama de combinar o jogo, vê. Tem 17 projetos do prefeito lá agora, de uma vez só. Ei, peraí, pô. Beleza, pega esses 4 aqui que são bons pro povo, a gente vota com vocês. Isso aqui eu não voto nunca. Isso aqui eu não voto sim nem a pau. Veja, é um voto perdido? Não. Porque aí a gente usa a comunicação para reverberar isso com o público. E eu posso arriscar dizer o seguinte, nunca
no caso do Recife, e acho que Pernambuco também, teve tão bem informado sobre o que tem acontecido no Recife, por conta dessas divulgações. Eu acho que isso tem que se estender a Pernambuco, sabe? Tem muita coisa. Você chega aqui, eu tenho certeza que tem uma zona rural aqui que está precisando de uma atenção. Certeza. A história das multas que a gente estava conversando agora há pouco. Tem que ter uma CPI, velho. Para onde está indo o dinheiro da multa? Para onde está indo? Se tem tanta multa aqui acontecendo, para onde está indo? Porque se não tiver indo esse dinheiro para melhorar a rua que o caruaruense roda, se não for para melhorar a sinalização, a iluminação, está errado. Então, esse acompanhamento, essa fiscalização tem que ser feita por quem? Pelos parlamentares. Vereador, aproveitar aqui os últimos instantes para a gente falar um pouco sobre política mais à direita. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o Partido Liberal está rachado, dividido em Pernambuco entre a ala dos Ferreira, né, o presidente Anderson Ferreira, do partido aqui no estado, e a ala do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. O senhor já conquistou, eu imagino aqui, o senhor deve confirmar isso, uma espécie de liderança da direita na Câmara de Vereadores do Recife. Os vereadores mais à direita, tanto o Tiago Medina quanto o Gilson Filho, têm acompanhado o senhor em algumas fiscalizações e em alguns posicionamentos. Então, o senhor já assumiu uma certa liderança lá. O senhor percebe que essa divisão, para além também desse movimento de prisão do ex-presidente Bolsonaro, que é iminente, vai acontecer nos próximos dias, isso abre a possibilidade do senhor, digamos, capitanear, liderar a direita em Pernambuco? Vamos lá, eu estou muito novinho para isso ainda. Eu concordo com você na questão da liderança da comunicação. Até por como eu estou fazendo, então os outros estão entrando na mesma vibe. Mas a liderança na Câmara é de Felipe Alecrim. Felipe Alecrim também é vereador do Novo. É um cara muito experiente, um cara muito bom de articulação. Eu costumo dizer o seguinte, Vitor, me dê um microfone, me dê uma câmera, ninguém vai me bater, não. Agora, eu preciso aprender muito sobre articulação e eu sou um novato nisso. Eu estou aprendendo como é que funciona isso e eu preciso agradecer a algumas pessoas. O líder da situação, por exemplo, Samuel Salazar, é um cara que conversa muito com a gente, que traz muito as coisas para a gente discutir, que dá dicas. Eu sou muito novo, como eu falei lá. Felipe Alecrim é um mestre na articulação. Hoje, a liderança da oposição é de Felipe Alecrim, a liderança da direita é dele, mas na comunicação eu concordo com você que eu estou tomando essa frente. Sobre o racha do Partido Liberal, eu vejo com muita tristeza, tá? E aí eu vou falar como um cara de direita. Essa é a grande falha da direita. A direita não é unida, e deveria ser. Porque, veja, pode ter a diferença de pensamento que for, mas no campo mais à esquerda, na hora do vamos ver, todo mundo é Lula e todo mundo está junto. E isso traz uma unidade e uma força grande para o campo da esquerda. O senhor seria o candidato de Bolsonaro, se for candidato ao governo? Não, se eu for candidato ao governo, eu vou ser do Partido Novo. Eu não. Essa pecha eu não quero. Gilson pode vir para o Novo, não? Não sei. Tem que trazer Técio Teles para cá e perguntar a ele. Esse paredão é com ele. Porque, é sério, essa articulação partidária eu não participo. O meu foco é muito na minha ação e tem muita coisa para eu fazer. Pra você ter ideia, são entre 3.900 a 4.000 mensagens dia que a gente recebe no gabinete, tudo com denúncia. Então eu tenho muita coisa para fiscalizar, muita resposta para dar. Então o combinado no partido foi, foca nisso. A articulação é com o Técio. É feito um time de futebol. Técio é o técnico, Felipe Alecrim é o camisa 10 que passa a bola e eu sou o 9. Estou lá. Então, só respondendo isso, eu nunca vou ser o candidato de ninguém, senão da população e do partido que eu estou nele. Então, não, vou ser o candidato de Bolsonaro. Não sou de ninguém, não. Seria o candidato do Romeu Zema, que é pré-candidato e é do seu partido? Aí a gente pode conversar. Mas esse negócio de sou o candidato de tal pessoa, não, eu sou eu. Isso eu disse quando eu entrei no partido. Eu sempre vou ser Eduardo. Eduardo é Eduardo. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, não. Eu boto por mim. Ministério Público, por favor, vá no meu gabinete e fiscalize tudo. Pode ir. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Pelo Partido Novo, eu boto. Eu sei como é que funciona. Eu estou lá dentro vendo como é que funciona. Mas assim, eu não gosto dessa pecha, não. Vamos supor que a direita se una.
e Bolsonaro diga assim, poxa, eu quero estar apoiando o Eduardo lá em Pernambuco. Poxa, Bolsonaro é Bolsonaro. Agora não, você é o candidato de Bolsonaro? Sou não. Eu sou o candidato de eu mesmo. Sabe? Eduardo Moura, vereador do Recife, para quem ficou curioso, né, quem ainda... Eu acho muito difícil, ninguém ter visto um vídeo seu, né, de fiscalização Pulando nas redes muro, sociais. Né? Passe o seu arroba. Vamos lá. @Eduardo Moura TV. Qualquer rede que você for é a mesma coisa. @Eduardo Moura TV. Tem as fiscalizações ao vivo. Quer dizer, quem quiser tirar dúvida de como é que eu trato as pessoas, como é que acontece a fiscalização, está tudo lá. Tem a prestação de contas, que é uma diferença também que a gente faz. Todo mês eu presto contas até do bolinho de goma que é comprado para o gabinete. Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu. Eu sou o seu empregado. Eu tenho que trabalhar para você. E se a gente mudar essa mentalidade, a gente anda para frente. Vereador, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Seja bem-vindo a Caruaru. Obrigado, Vitor. Obrigado de verdade. Essa voz, rapaz, eu só lembro das coberturas de futebol. Fico aqui assim. Vá devagar, viu? Atenção às placas, viu? Vou devagar para não levar multa, porque eu já soube que agora estão multando por tudo aqui. Ah, se eu pudesse fiscalizar aqui, eu ia fiscalizar isso, tá? Muito bem, vamos embora? Vamos, ela já está aí. Aline Souza. Vem aí o... Vai pedir o quê?